Só estou aqui autorizando as entradas, algumas pessoas. Então, gente, sei que é pior ser com óculos. Vou pedir para que todos fechem, né, os seus microfones, por favor. Boa tarde a todos. Então, realmente, esse é um dia bastante especial aqui na instituição. E, na verdade, um dia especial de conscientização, né, mundial a respeito de um bem que a gente nem consegue mensurar o quanto ele é incomparável com outros, que é a água. E é um momento realmente também de grande satisfação, porque hoje iniciamos oficialmente com a palestra da professora Adriana, que eu já agradeço de antemão o aceite de estar aqui conosco, o CEUS, que é o Centro Unital Sustentável. Então, desde a atual gestão, assumiu em 2018, né? Aqui somos, então, uma instituição pública e cada gestão permanece por 4 anos, com possibilidade de recondução. Então, assumimos aqui em 2018 e já tínhamos a ideia do quão necessária seria a discussão de aspectos de sustentabilidade. Em 2018 para 2019, pedimos, então, que os programas de pós-graduação passassem a ter o olhar das suas linhas e projetos de pesquisa à agenda global, né, aos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, para que nós começássemos, então, a trabalhar mais no coletivo, com objetivos mais bem definidos, dando uma devolutiva mais palpável para a comunidade. Evoluímos um pouco e começamos, então, uma discussão, a criação de um grupo de pesquisa focado em energias renováveis. Esse grupo propôs e conduziu, ao longo do ano de 2020 e 2021, algumas atividades dentro dessa temática, e isso foi sendo a ideia, né, amadurecendo, até que, por uma reunião do CONSUNE, o nosso Conselho Universitário, em dezembro do ano passado, foi instituído a criação do Centro Unital Sustentável. E aí, hoje, assume, então, aqui a figura do professor Paulo Fortes como coordenador desse centro. O professor, depois, vou passar a palavra para ele, mas tem uma experiência ampla em termos de pesquisa, foi secretário do Meio Ambiente aqui do município, então tem muito a contribuir. O professor Gilberto Fisch assumiu a posição de adjunto, o professor Fisch também pesquisador renomado, que trabalha bastante aí nas questões climáticas, e junto com eles, então, os membros do comitê técnico, professor Ederaldo Godoy, professor Júlio Almeida, quem tiver aí, se puder abrir a câmera e sinalizar, porque nem todos os alunos conhecem pessoalmente, o professor Mauro Castilho, a professora Mônica Carniello, o professor Paulo Sodré e a professora Roseli Albino. O CEUS, então, é instituído para trabalhar ações de sustentabilidade, basicamente nos 3 eixos: ambiente, governança e sociedade. Então, aqui hoje iniciamos oficialmente os primeiros trabalhos, tendo a professora para brilhantar aqui esse nosso dia. Passo a palavra, então, agradeço a presença de todos e passo a palavra para o professor Paulo Fortes, para que ele contextualize um pouco mais, e depois o professor Fisch, que vai fazer a apresentação em si da nossa palestrante e algum comentário a respeito do Dia Mundial da Água. Obrigada a todos e um bom evento. Bom, boa noite a todos e a todas, né, que estão aqui participando, né, dessa agenda, né, hoje em comemoração ao Dia Internacional da Água, né, que seria relacionado ao ODS 6 dos Objetivos de Sustentabilidade, né, da Agenda 2030, na qual a professora Sheila abordou com bastante fundamento, né, a origem que deu o Centro de Sustentabilidade da Unital. Como é que ele surgiu? Por que ele surgiu, né?
foi justamente desse levantamento que a professora comentou, onde nós identificamos que boa parte dos trabalhos de pesquisas desenvolvidos pelos nossos programas de pós-graduação, eles já estavam abordando essa temática, porém nós não estávamos percebendo essa abordagem relacionada a esses 17 objetivos do desenvolvimento sustentável. E a partir dali, do ano passado, nós planejamos isso e identificamos, né, toda essa relação com essa agenda, né, que tem um prazo, né, para se encerrar em 2030, onde todos os países vão entregar um relatório final, dizendo em que pontos e quais foram os avanços dessas 17 ODSs. Uma coisa interessante, até algo assim que também, como eu diria assim, sou suspeito, eu sempre trabalhei com essa área ambiental, e sempre também tive a oportunidade de ter contato com as empresas, com o setor privado. Eu já vim observando, desde 2000, que as empresas já estavam se inserindo nesses programas de redução de energia elétrica, de redução de água, né, de consumo de matérias-primas que sejam renováveis. Então, o setor privado já vem fazendo isso há muito tempo e com ganhos duplos na questão ambiental, na questão de sustentabilidade, né, e na questão econômica e social, mas também na questão de valorização da sua empresa. Então, o setor privado percebeu que se ela atuar dentro desses conceitos de sustentabilidade, o que vai acontecer? Ela vai ter economia no fim. Ela percebeu que isso ajudou o seu processo de produção a ser mais eficiente. E a grande preocupação é justamente essa. As universidades, as unidades de ensino no Brasil, que estarão formando os profissionais para atuar no mercado, não estão discutindo esse assunto internamente. Então, muito recentemente, no Brasil, as instituições de ensino superior começaram a se organizar justamente para discutir a sustentabilidade dentro da sua unidade. Então, hoje, nós temos cerca de 28 instituições de ensino superior, né, e estamos nos preparando para ser a 29ª a entrar também, né, desse ranqueamento internacional das universidades de ensino superior, das instituições de ensino superior, que todos os anos eles são ranqueados, há um ranqueamento internacional com a classificação dessas instituições. Isso já está ocorrendo lá fora desde 2010. Então, desde 2010, a Universidade da Indonésia criou essa plataforma onde você tem esses indicadores. Os indicadores eles sinalizam para a infraestrutura, energia e mudança climática, ensino, pesquisa, água, esgoto e resíduos, né, e transporte. Em função desses indicadores, as universidades acabam desempenhando o seu papel, a sua gestão universitária em cima desses critérios. Então, veja que interessante, tem essa pegada ambiental, né, desse novo mundo que está surgindo aí, mas também tem essa outra questão da gestão, ou seja, todo o planejamento das universidades, que fazem parte dessa plataforma, elas seguem diretrizes já na execução do seu dia a dia, sabe? Não é algo à parte, sabe? Tipo assim, quando você, por exemplo, quando a gente fala assim, olha, professora, você aborda educação ambiental? Ah, professor, mas isso daí é mais um assunto. Não, na verdade, ele já está inserido no dia a dia, entende? Então, a ideia é justamente fazer com que a Universidade de Taubaté também já sinta, no seu processo de gestão do dia a dia, já adota essa postura de sustentabilidade. Então, o CEL, na Unital, né, o Centro de Sustentabilidade, tem esse objetivo, fazer agora esse levantamento dos itens que nós já temos, muitas coisas estamos fazendo que já está atendendo essa ODS, por exemplo, a feirinha que fornece alimentos para os funcionários já é uma ODS, já faz parte de até várias ODSs aí, envolve segurança alimentar, que é muito discutida hoje, né? Já estaria relacionada ao DS1, né? Ao DS2, né? Que é a redução da fome. Então, você vê que nós já temos experiências, e muitos colegas professores de outros cursos de pós-graduação, e até mesmo professores da de graduação,
já fazem trabalhos de TGs relacionados a essa temática. E agora a nossa ideia é justamente juntar essas forças, né, e concentrar o foco nesses objetivos que nós estaremos determinando, né, posteriormente. Então, o CEL vem com essa proposta de também fornecer conhecimento, informações, treinamentos para os nossos alunos, para os nossos professores e também para os nossos funcionários, como ocorre nas indústrias há mais de 20 anos, né? Ele já vem fazendo essa prática. Então, o CEL vai ter esse grande objetivo, né? E é algo assim que a gente está querendo plantar para ser perene e permanente, né? Porque esses desafios são enormes, né? E nós formamos pessoas, e elas vão estar trabalhando no mercado que vai falar dessas ODS, dessas 17 ODS. Então, é um assunto muito pertinente, e é bom que nós estejamos hoje, né, já partindo, né, para essas ações, né? Hoje nos reunimos com a comissão, que vai fazer parte desse grupo, né, do centro, e já traçamos algumas metas, né, para a gente poder já definir melhor e avançarmos, né? E quem sabe em outubro a gente se inscrever e sermos a 29ª Universidade do Brasil a fazer parte desse ranqueamento. Então, estamos aqui hoje, né, justamente apresentando a todos vocês interessados, e também dizer o seguinte: quem quiser colaborar, estamos abertos com essa temática, porque ela é muito ampla, né? Não é algo de um grupo, temos que todos estar juntos nesse sentido, e fazer com que a Unital avance, além de Tremembé e Caçapava, que ela vá para frente, né? Tinha um professor que sempre falava isso para a gente: vocês têm que seguir ali à frente, né? Então, essa é a nossa proposta. Conto com a colaboração de todos. Muito obrigado pela atenção dada até o momento, né? E vamos depois assistir a brilhante palestra da colega, né? Luz, é isso, né? Que vem nos apresentar sobre a água. Pessoal, muito obrigado. E vamos agora, passo a palavra ao colega Gilberto, que é o meu colega que também está dividindo essa parceria nos céus. Obrigado. Então, obrigado, Paulo. Boa noite a todos. Então, a professora Sheila e o professor Paulo já contextualizaram bastante os objetivos do CEL, eu não vou ser repetitivo, e vamos já dar imediatamente, agradeço a presença de todos, agradeço imensamente a presença da doutora Luz Adriana Quartas Pinedo, né, que ela é pesquisadora do CEMADEM, que vai proferir a palestra A Água como um Agente de Sustentabilidade. Bem sucintamente, a professora Luz Adriana, ela é graduada em Engenharia Civil pela Universidade Nacional de Colômbia. Ela fez mestrado em Recursos Hídricos na mesma universidade e fez doutorado em Meteorologia pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Posteriormente, ela se ligou ao CEMADEM, que é o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais. É membro do corpo docente de pós-graduação do Ciência do Sistema Terrestre, do INPE, e tem muita experiência na área de hidrologia e hidrometeorologia, atuando nos seguintes temas: estudo dos componentes do ciclo hidrológico, interação biosfera-atmosfera, modelagem hidrológica para o estudo de impactos das mudanças do uso do solo e mudanças climáticas nos recursos hídricos, seca hidrológica e inundações. Então, professora Luz Adriana, seja muito bem-vindo. Novamente agradeço a ter aceitado o nosso convite, e tenho certeza que você vai trazer a essa plateia aqui, que nós já estamos com 26 webinautas, né, vamos assim dizer, muitas informações sobre a água, tá? Que ela é um dos vamos dizer, uma das coisas mais importantes que nós temos. Então, a partir de agora, a palavra é sua, doutora Luz Adriana. Tá certo, Gilberto, muitíssimo obrigada, Sheila, professor Paulo, professora Sheila, Gilberto, pelo convite para participar. É um prazer e uma honra também estar aqui hoje, nesse dia. Aí eu vou compartilhar a minha tela agora. Vamos ver, que Gilberto e eu já testamos e deu certo. Estão vendo a minha tela? Agora, vou colocar no modo apresentação. Isso, está ótimo. Tá para ver? Beleza. Tá. Espera um pouquinho. Agora foi assim. Está melhor?
Tá bom. Tá ótimo. Entendo esse aqui. Ah, não, beleza, tá bom. Bom, quando o Gilberto me convidou, eu falei, vamos falar da água, questão de sustentabilidade. Aí, bom, eu trabalho no centro de desastres, mas já trabalhei com muitos outros assuntos. Aí aqui eu quis trazer um pouco uma visão um pouco mais geral, sabe? Para a gente ter assim, uma ideia. Não vou tratar de assuntos muito específicos, mas sim um panorama geral dessa questão da água. E, bom, que hoje é exatamente o Dia Mundial da Água. E uma frase que o Leonardo da Vinci falou é que a água é a força motriz de toda a natureza. E isso nós sabemos. Nós sabemos que ela é essencial para o clima, para a vida, é importante para muitas atividades que desenvolvemos, principalmente econômicas. Nós sabemos que ela está em todos os componentes do sistema terrestre, oceanos, atmosfera, criosfera e nos continentes. E, vamos dizer assim, se a gente olhar com ela é constante. Ao longo de uma escala de milhares de anos, a gente não vai perder a água. Fala que perde, que cai um pouquinho, mas assim, no geral, podemos dizer que a água ela é constante no planeta. E aí, no tempo de água é vida, é vida. Nós seres humanos, praticamente a maior parte da nossa massa, do nosso corpo, é composto de água. Mais de entre 65% e 70% é água. Estão me ouvindo? Perfeito. Beleza, tá bom. Então, assim, se a gente olha como um todo, nós mesmos somos água. Então, é uma coisa importante, assim, a gente sabe, a gente tem, mas às vezes a gente não tem uma noção do que nós somos, como que nós estamos. E aí, quando a gente olha para o nosso planeta, o nosso planeta é o planeta Terra, mas será que é o planeta Água? Porque a quantidade de água que temos no planeta, nós sabemos que os oceanos, assim, na área superficial, é considerável, mas dessa quantidade, sabemos que praticamente a maioria é água salgada, muito pouca é água doce, e dessa água doce, praticamente 70% está em geleiras, coberturas permanentes de neve, que a gente não consegue extrair, 30% está nas águas subterrâneas, também, tipo águas subterrâneas fósseis, tudo mais. Isso é uma pequena parte que a gente fala que realmente a gente poderia usar, é aquela água doce, renovável, mas disponível nesse momento para o consumo é muito pouco. Assim, é 0,019%, tem pessoas que falam 0,5%, 1%, mas aqui já é considerando que nós temos também muita poluição nos nossos rios, nas águas superficiais e subsuperficiais também. Mas não, nosso planeta é Terra mesmo. Se nós vemos aqui, se vocês verem aqui, esse é o planeta Terra, e essa bolinha aqui é toda a água que tem na Terra. Então, em volume, ela olha o tamanho, é bem pequenininha. E quando comparamos, por exemplo, com o ar que está na nossa atmosfera em volta, até tem mais ar do que água. Então, veja bem, embora seja, olha a quantidade de água, é uma quantidade infinitesimal, pequena, comparada com o tamanho da Terra, sabendo que essa bolinha ali é uma pequena quantidade que realmente a gente tem para nós, para seres humanos, para a vida. E aqui, só para ter um panorama assim, um pouco mais geral dessa distribuição de água doce no mundo, que a maioria já deve saber, vemos que na América, essas Américas, ela contabiliza principalmente uns 40% dessa água, essa distribuição de água doce, sendo que o Brasil é praticamente 14% desse quantitativo. Mas, o que acontece? Assim, tem muita água, porém, a sua distribuição não é aquilo que todos gostaríamos. Então, a gente vê, por exemplo, que um habitante mais ou menos do Amazonas tem em torno de 700 mil metros cúbicos de água por ano, quando comparado com
um habitante, por exemplo, da região metropolitana de São Paulo, que tem em torno de uns 280 metros cúbicos de água por ano. Então, assim, a distribuição ela é bem desigual, vamos dizer assim, nesse ponto. E aí, falando desses objetivos de desenvolvimento sustentável da água e os ODS, o que acontece? Nós estamos, como o professor falou, a gente é mais preocupado com o objetivo 6, água limpa e saneamento. Por quê? Porque esse vai interferir ou vai também permear em todos os outros objetivos, em praticamente todos. Não tem nenhum que ele não seja impactado, vamos dizer assim, por esse objetivo 6, certo? E aqui é um exemplo do que acontece, por exemplo, quais ODS podem estar associados a esse. Então, por exemplo, a gente vê, tem algumas culturas em algumas regiões que as mulheres são as que vão e buscam água. Então, fazem umas viagens longas para procurar água. Aí, isso o que acontece? Isso faz parte, assim, isso não tem igualdade de gênero, porque elas estão ficando em uma situação de não segurança, certo? Para ir buscar água. Além do mais, em algumas regiões, são as meninas que também vão procurar água, e as meninas param de ir nas escolas, porque não tem como ir buscar água e ainda ir para a escola. Então, assim, é uma situação bastante complexa em termos de segurança. E aqui, só para ter uma noção dessa questão do saneamento, isso mais aqui, isso é uma figura do IBGE 2019, com relação ao que está faltando, o que falta dentro do Brasil. Não é o que se tem, mas o que está faltando. Então, aqui o inverso. Então, a ausência, por exemplo, de abastecimento de água por rede, e aqui vemos por regiões, pelas 5 regiões do Brasil, vemos claramente que a região norte ainda é bastante impactada, tem bastante ausência desse abastecimento, não é uma coisa que tem prioridade. Mas o pior ainda é a questão do esgotamento sanitário. Essa coleta também, ou a coleta pluvial, ela é assim, uma situação bastante crítica na região norte, seguida pela região nordeste. E aí vemos nesses indicadores que a região sudeste é a que está melhor em termos da população, sabe, com esse benefício de recebendo água limpa, de qualidade, tratada, e também o esgotamento sanitário, que é muito importante, principalmente na hora que faz a coleta da água, o esgotamento, mas também o tratamento antes dele voltar para os rios e para a superfície. E aqui uma notícia de um trabalho, de um estudo que sai aí, essa notícia saiu hoje de manhã, quando eu entrei no noticiário. Foi hoje. Ó, tá vendo aqui, ó, saiu hoje, eu olhei, eu falei, é muito importante, assim, um estudo do Trata Brasil com relação à questão da água. Aí eles fizeram uma análise desses indicadores de saneamento básico nos 100 maiores municípios do Brasil, certo? E aí, o que acontece? Aí eles, segundo os estudos, 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água tratada em todo o país, 35. 100 não tem coleta de esgoto, 100 milhões, certo? Então, aí fala que na média, ao todo, dentro do Brasil, é só 50% da água que é tratada. Então, assim, é muito esgoto que está sendo derramado e devolvido para os nossos rios. E também para os outros corpos de água, lagos, inclusive também para o lençol freático. Isso vai contaminar tudo. Segundo eles, são 5.300 piscinas olímpicas de esgoto sem tratamento, que vão todos os dias para a natureza. Então, é uma quantidade absurda. E aí eles falam dos indicadores, como essas cidades melhoraram com relação a quê? Aumento de água tratada, certo? Acesso à coleta de esgoto, o esgoto tratado, vocês veem,
tem coleta, mas o tratamento não é exatamente igual. Mas, o que está acontecendo? Também está tendo muita perda na distribuição da água, certo? Mas se vocês veem, esse é um comparativo entre 2019 e 2020, mas se vocês veem aqui a taxa de aumento, é muito pequena, ou seja, é uma situação que está indo a uma velocidade muito baixa, muito aquém do que realmente precisaria para atingir aqueles objetivos em 2030, certo? E algumas pessoas perguntaram, nossa, estamos perdendo um monte de água pela distribuição, sabe, aquela quantidade que sai dos mananciais, que vai abastecer as cidades, ela está se perdendo. Aí, assim, se perdendo entre aspas, dependendo da situação, claro, se nós estamos transferindo de água de uma bacia para outra, então aquela bacia que estamos tirando a água e estamos transferindo para outra, está perdendo água para aquela outra bacia, com certeza, que é o caso, por exemplo, da região metropolitana de São Paulo, o sistema Cantareira. Toda a água que vai do sistema Cantareira para a região metropolitana, quando chega ali para a distribuição, ela está se perdendo. Mas está se perdendo por quê? Para o próprio lençol freático. Então, na verdade, está ganhando a outra bacia. Não é que ela está se perdendo. Mas qual que é o problema principal ali também? É o custo. Nós estamos jogando uma água limpa, porque é uma água tratada, então o custo de tratamento não é barato, e estamos jogando ela para o solo, que o solo, assim, naturalmente, numa condição tipo floresta amazônica, ela é um filtro. Então, ela chega com alguma condição e pode ser filtrada e chegar no lençol freático relativamente limpa, que não é o caso dependendo da carga que cai, mas assim, mas estamos jogando água limpinha, então estamos jogando dinheiro fora nesse sentido. Não necessariamente que a água se perde porque ela está indo para algum lugar, ela vai ficar na própria bacia ou em outra bacia, mas ela está indo, ela está contribuindo com o lençol freático, vai contribuir com o fluxo de base, mas em termos de tratamento, estamos perdendo. E aí, a gente olha e vê o que tem acontecido nos últimos anos, principalmente dos anos 50 para cá. Então, o crescimento acelerado em todos os aspectos, então, tanto no social quanto no econômico, a população cresceu consideravelmente, o produto interno bruto também tem aumentado, a população das áreas urbanas também aumentou consideravelmente, mas também que aumentou, obviamente, o consumo de energia, os reservatórios, a quantidade de reservatórios que foram construídos e, obviamente, o uso da água. Então, assim, se nós vemos aqui, é um aumento que é quase que exponencial em todos os aspectos. E esses usos, quando a gente olha, assim, no geral, para onde que a gente está olhando essa água? Esses aqui, usos da água. O que estamos fazendo com aquela água? Então, aqui no Brasil, esse é mais ou menos, aqueles estudos da Agência Nacional de Águas, nós que vemos claramente que aqui é o total de retirada, mas a gente sabe que a gente retira do sistema essa água, mas uma parte que a gente retira, ela volta, então no final o que se consome é esse valor aqui, 1.101 metros cúbicos por segundo, em uma média anual, e aí nós vemos claramente que a irrigação e o uso animal, que é desdentação, esqueço sempre a palavra, não consigo pronunciar, mas você já sabe. Dessedentação, isso? Dessedentação. Isso, perfeito. É difícil. A palavra é difícil mesmo. Entre esses dois, praticamente é quase 78% do consumo de água no Brasil, certo? E o abastecimento urbano é 9,1%, a parte rural 2,5%, a indústria tem 9,5%, mas como o professor Paulo falou, já muitas indústrias agora, elas estão com um programa de reusos da água. Então, elas extraem a água, mas elas reusam várias vezes antes de devolver o final, o restinho lá para o sistema. Então, esse é bastante importante, mas
vejam aqui os números. 35% de todos a área que é irrigada no Brasil, 35% aproximadamente, é com água de reuso. Já quase 65% é com água dos mananciais. Então, percebem? A gente está gastando aquilo que falamos, água dos mananciais, água limpa, água tratada, para a agricultura. Fala, claro, precisamos comer. Sim, mas será que é só assim que a gente pode irrigar nossas culturas, nossos plantios? E, bom, aqui esse que é o mais recente também é com relação às sedes urbanas que são atendidas, principalmente por quê? Por mananciais que são superficiais. Nós sabemos que tem, a parte, ou exclusivamente, esse tratamento, essa extração de água subterrânea, mas a maioria, que aqui falamos quase 57%, é por mananciais superficiais, certo? E desses 57%, isso corresponde a quê? A essa extração, 84% da população urbana brasileira. Por quê? Porque a maioria das grandes cidades, elas são abastecidas com mananciais superficiais. Que são esses mananciais superficiais nos que nós estamos poluindo, certo? E aí eles falam que o abastecimento urbano é o maior, segundo maior uso do país. Eles falam que é 24,3% das retiradas, mas lembra que ela volta, certo? Então, uma parte dessa água está voltando para o sistema, só que ela volta naquela situação que não é a melhor. Aí, quando vemos a questão do agronegócio, assim, nós estamos, soja, grandes culturas, grandes áreas extensas sendo cultivadas. Aí, de onde que vem a água? Certo? De onde que está vindo essa água para irrigar? Então, essa questão que depois a gente vai ver. Mas, além do mais, o que está acontecendo? Então, para onde que está indo essa água? E, na verdade, nós estamos exportando água. Então, essa que é a questão. O agronegócio que está dando recursos para o Brasil como um todo, mas ele está exportando também a nossa água. Embora, se a gente olhar assim como no todo, nós exportamos soja, commodities e algumas outras coisas, mas também importamos. E esse balanço ainda ninguém fez. Ainda não sabemos dentro do balanço de quanto que está exportando em termos de água e quanto que está sendo importado, no final quanto que estamos perdendo, vamos dizer assim, por água, ou, quem sabe, ganhando. Ninguém tem feito ainda esse cálculo. Então, se alguém quiser se prontificar para fazer, seria bem interessante. E aí é nessa questão que nós falamos dessa pegada humana na Terra. O que nós estamos fazendo pelo nosso planeta? O que está acontecendo com ele em termos de consumo? E aí a pergunta é, quanto que nós estamos emitindo de CO2 em consequência do que nós estamos consumindo? E consumindo, me refiro a todos os bens que nós consumimos. Então, águas, produtos, roupas, energia, tudo mais. Então, que é o que chamamos da pegada do carbono. Também tem a pegada do desmatamento. Quanta floresta já foi derrubada para a gente adquirir algum produto, algum bem que nós queremos, certo? Então, nós também estamos em uma situação em que a gente está consumindo bastante esses recursos naturais. E uma questão que também não é fácil, mas a gente também sabe que temos essa exploração, temos, em alguns casos, tem trabalhos escravos para nós consumirmos aquilo que temos. Nós sabemos de onde que provém as coisas, de onde que estão vindo esses serviços, as roupas, tudo que estamos consumindo, aquilo que vem, o celular, como que é o trabalho dele, de onde que ele surge. E, então, é algo que é bem importante também pensarmos de maneira um pouco mais consciente. E a questão da pegada hídrica, que é quanta água vai ser usada para
eu ter meus bens para o que eu estou consumindo, de tudo que eu consumo, do que eu tenho, de onde que está vindo, ou seja, quanto que água que se gastou naquilo ali. E aqui vemos um mapinha, mas o mais importante aqui para verem é aquela pegada no planeta como um todo, certo? A média global são 1.240 metros cúbicos por ano de água, sendo que, obviamente, os Estados Unidos e algum outro país aqui da África, eles extrapolam consideravelmente esse valor contra, por exemplo, muitos dos países da África, que é em torno de 600, é o mínimo dessa pegada, desse uso. E aqui vemos alguns exemplos do que quanta água é necessária para certos produtos. Então, imagina, um quilo de chocolate usa 24.000 litros de água. 1 quilo de carne, de boi, em torno de 15.000. Então, é uma quantidade de água que nós não temos noção. E aqui não está, para as roupas também, eu não coloquei aqui, mas tem roupas. Às vezes a gente, sabe, exagera na nossa aquisição. Nós estamos vivendo numa sociedade de consumo, que sempre temos que ter mais, cada vez mais, adquirir coisas, ter bens, mas nunca estamos pensando o que isso está representando para o nosso planeta em termos de água, em termos de como que estamos gastando o nosso recurso. Aqui, por exemplo, do milho, que é o que plantamos aqui, se planta aqui no Brasil, aproximadamente 1.200 litros de água por quilo produzido, certo? E aqui o que eu falei do boi é aproximadamente 15.000, então uma quantidade de água absurda que estamos gastando para produzir alguns bens. Não estou dizendo que a gente não pode comer e que não deve comer, que deve parar de fazer certas coisas, mas é saber como que está, o que nós estamos fazendo, como que nós estamos pensando. Acho que é importante, não sei, isso pode ser que para a maioria das pessoas dessa audiência isso esteja muito claro, eles saibam, mas não é uma coisa que está na cabeça das pessoas. As pessoas não pensam que para ter serviços, ter bens, precisa consumir água e quanto que aquilo consome. Então, acho que é muito importante também começarmos a mostrar para a sociedade a importância de saber de onde que vêm as coisas e como que aquilo está influenciando nosso planeta. E, bom, aqui é uma imagem que vocês sabem, na Arábia Saudita é um deserto. Só que na época, nos anos 90, eles começaram a extrair água do lençol freático para fazer o quê? Para fazer agricultura irrigada. Eles foram os maiores produtores de trigo por muitos anos. Mas, se vocês veem claramente, aqui super verde nos anos 2000, mas 2012, o que está acontecendo? A gente vê algumas areazinhas aqui marrons, que significa áreas que eles simplesmente esgotaram o aquífero que eles tinham lá fóssil. Então, não tem mais água na superfície, o pouca água que estava lá embaixo, eles esgotaram em poucas décadas, 2 décadas, e ficou por isso mesmo. Não tiveram o que mais fazer. E, na verdade, isso gerou uma desertificação, embora já seja um deserto, mas piorou a situação do deserto para eles por conta desse consumo. Então, no início, eles acharam que a água era infinita, mas é um deserto e a taxa de reposição, obviamente, não acompanhou toda essa exploração. Então, algo que, assim, hoje em dia, esse tipo de, vamos dizer assim, de abordagem, de projeto, algo assim, não faria, não teria passado, porque precisaria fazer um estudo aprofundado para saber que aquilo não era possível naquela taxa que eles estavam consumindo. Então, é bem perigoso, é bem
assim, é uma situação que, embora eles fizeram, eles já sabem, ainda acontece em muitas regiões do mundo. Mas o que está acontecendo? E o que a gente tem percebido? Além dessas outras questões também. E aí aqui eu vou falar um pouco mais com relação à área que eu trabalho, principalmente, que é a questão de desastres. E como que isso tem a ver com a questão da água. E, bom, já todos sabem, mudanças climáticas estão aí, a gente já está sentindo, já está vivenciando. E sabemos que os eventos extremos, eles têm aumentado significativamente, e nessas últimas décadas, 2 décadas, com mais afinco ainda. E aqui, veja bem, é um trabalho de 2009, e ele fala assim: as inundações e secas têm sido vivenciadas com picos e severidades mais altos, assim como os intervalos entre eventos extremos têm encurtado em certas regiões. Então, assim, isso, 2009, já estava sendo vivenciado, já estava sendo percebido aqui. Algumas das imagens que muitos de nós temos na nossa cabeça, claramente, que aconteceu em 2014, aqui nessa região, grande seca do Sudeste, mas no outro extremo, as grandes enchentes do Rio Madeira. E aqui trouxe só alguns exemplos do que já tem acontecido desde 2009, aí inclui alguma coisa até 2022, seca no Nordeste, aqui já a região serrana do Rio foi 2011, mas agora em 2022, agora em fevereiro, que aconteceu em Petrópolis, aqui grandes inundações em Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, inundações e deslizamentos que aconteceram agora, no final de 2021, em Minas Gerais, da Bahia. Então, assim, Benjamin, estamos vivenciando aquela questão dos grandes extremos, certo? Se vocês veem, por exemplo, aqui, ó, a Amazônia, teve inundação em 2009, mas logo em seguida teve uma das maiores secas. Então, assim, essa grande flutuação que nós não estávamos acostumados a viver e a presenciar. E aí, com relação a esses desastres, vemos claramente aqui, segundo o relatório da ONU, que as inundações, elas detêm em torno aí de 43,4% dos desastres, e as secas é um número mais baixo, mas depois vamos ver qual que é a diferença entre essas duas. Então, as inundações, como que elas afetam e prejudicam esse avanço dos países para atingir esses objetivos de desenvolvimento sustentável? Então, como que ela pode impactar, certo? Então, elas impactam como, certo? Nos trabalhos e nas vivendas. Tem pessoas que estão perdendo agricultura por conta das inundações, a infraestrutura também, certas vivendas, como que ela vem. Então, assim, ela vai gerar que ela vai contribuir a que esses objetivos da pobreza, diminuição da pobreza, fome zero, eles não sejam cumpridos, certo? A agricultura também, ela também vai ser bastante afetada. Infraestrutura, se vocês veem aqui. E, obviamente, o que vai acontecer? Como estão acontecendo esses desastres, você precisa fazer um investimento ou um gasto, um investimento, vamos dizer assim, em termos econômicos, para reagir. O que nós estamos fazendo nesse momento? Nós não estamos tentando nos adaptar ou mitigar. A gente está reagindo. E até hoje continuamos reagindo aos desastres. Tem inundação, então vamos lá, reconstruímos, ajudar. E é muito dinheiro envolvido. E isso vai fazer com que o crescimento econômico ele vai sendo freado também, o desenvolvimento também. Então, assim, são coisas que às vezes nós não pensamos, mas acontecem. Então, coisas que estão freando, e estão contrapondo aquilo que nós queremos atingir até 2030. E aqui, em termos das secas, aquilo que eu falei, embora as secas, que é o outro extremo, ou seja, a falta de água, certo?
ele conta com menos porcentagem em termos de quantidade de todos os desastres que eu mostrei aqui atrás. Nesse só quase 5% de todos esses desastres que vemos aqui. Mas veja bem como que ele também interage com uma quantidade de sectores. Então, o fornecimento de água na parte social, a saúde dos ecossistemas, a saúde das pessoas, a parte da agricultura, transporte fluvial. E aqui vemos, se vocês veem aqui, esse tamanho mostra realmente os sectores que mais estão sendo afetados, nesse caso por las secas. Isso aqui é assim, uma ideia potencial dessas interconexões entre, então, vemos essa parte, da parte da, vamos dizer assim, agricultura, em maior quantidade, também a produção de energia, ela se vê bastante afetada, o fornecimento de água, certo? Então, assim, é difícil, certo? Está nos diversos sectores. E aqui é só um exemplo para vocês verem como que isso pode impactar. Vamos supor, secas, teve redução, não teve colheita, não teve a parte agrícola, porque não deu. Aí o que acontece? Obviamente, vai ter um aumento do desemprego, porque você não vai contratar, as pessoas não contratam ninguém para ajudar a fazer a colheita. Vai mudar os preços dos alimentos e da madeira, quando você tem aquela questão daquele manejo das florestas. Dá um déficit nessa balança comercial, certo? E, tanto para exportação quanto importação, nós já sabemos. Se os problemas de seca que têm acontecido têm afetado em alguns momentos também a produção, embora nós sabemos que estamos irrigando e consumindo bastante, apesar das secas que temos vivenciado. Então, é uma questão também que precisamos olhar com cuidado. Se está muito seco, mas continuamos produzindo aquela mesma quantidade de grãos, de onde que está vindo a água? O que estamos fazendo? Obviamente, também, se não tem, isso vai reduzir as receitas fiscais do governo, tanto a nível nacional, regional, local. Vai acontecer o quê? Se as pessoas pedirem um empréstamo, vai ter problemas, os agricultores podem entrar em falência. Então, vocês percebem que é uma cadeia, e isso é só para um dos aspectos, que seria a parte agrícola, certo? Então, veja bem, faltou água, é uma cadeia de impactos que nós temos. Então, por isso que, segundo o relatório, que seria o GAR, o relatório de redução de risco de desastre de 2021, foi uma publicação especial associada às secas. Ele fala que a redução dos impactos da seca, elas contribuirão para alcance dos objetivos quais? Eles falam redução da pobreza, fome zero, boa saúde e bem-estar, a igualdade de gênero, água potável e saneamento e cidades sustentáveis. Mas não é só isso, também tem a redução das desigualdades, por conta que, tá, claro, normalmente sempre os países mais afetados geralmente são os países mais pobres, que têm menos recursos. Aqueles países mais ricos, os países desenvolvidos, eles têm outras ferramentas que possam lidar com essa falta de água, mas tem os países em desenvolvimento que não. Vida sobre a terra também, porque os nossos ecossistemas vão estar também afetados. Então, vocês percebem, ela permeia praticamente quase que todos os objetivos. Então, o excesso de água é preocupante, ele mata mais pessoas, ele afeta mais a população, mas em termos de pessoas, de vidas, massas secas, é a que mais, vamos dizer assim, a palavra não será correta, mas vou dizer assim, vai atrapalhar a atingir esses objetivos de desenvolvimento. E uma das questões que nós estamos vendo, aqui eu vou tratar de dois assuntos, é mudanças e usos da cobertura da terra. Então, vemos a diferença clara entre o aumento das pastagens e áreas cultivadas nos últimos anos, no planeta como um todo. E aí, o que isso pode vir a mostrar?
aqui é um trabalho que mostra rapidamente, vocês veem essas flechinhas, são transectos que foram feitos em um estudo, e nesses transectos foi seguido a chuva, assim, foi mapeada a chuva e observado o que acontecia. Então, nas áreas com floresta, então, a precipitação não diminuiu com a distância no oceano. Então, aqui está o Amazonas, o Congo e o Yenisei na China. Então, nas áreas mais florestadas, vocês veem claramente que elas se mantêm praticamente constantes ao longo de quase entre 2.500 e 3.000 quilômetros de distância do oceano, que seria a fonte de água. Já para regiões no mundo que não estão florestadas, o que acontece? A precipitação diminui dramaticamente enquanto entra para dentro do continente. Então, à medida que se distancia do oceano, então vai se perdendo a água, e em alguns casos, o máximo que atinge é em torno de 1.750 quilômetros de distância. A maioria, nem isso. Então, assim, aqui é só, não vou entrar no detalhe, mas é só para vocês olharem e verem o que nós falamos. Assim, para ter água, a gente precisa ter floresta. Nós sabemos que precisamos comer tudo, mas, bom, isso eu vou deixar depois para as discussões, mas florestas é muito, muito importante. E não é floresta falar, vamos replantar eucalipto, não. É recompor os ecossistemas, os biomas que nós precisamos para poder ter água. E aqui, rapidamente, todo mundo conhece, mas eu só coloquei o que nós estamos fazendo quando, além dessa questão da água, do que está chegando para dentro dos continentes, como isso pode estar afetando, também tem a questão nas bacias, naquele local. Então, antes, quando a gente tem uma área mais florestada, a gente tem um equilíbrio, chega a chuva, uma parte evapotranspiração, uma parte se intercepta pelo dossel, volta para a atmosfera, outra parte chega na superfície, aí ela, graças ao dossel, essa água que cai com uma velocidade que não agride, vamos dizer assim, o solo. Então, uma parte vai pelo escoamento superficial, outra pelo subsuperficial e finalmente, para o fluxo de base. Mas quando cortamos, a gente desenvolveu e a gente impermeabilizou, o que acontece? Então, a maior parte da água, ela vai sair por escoamento superficial. Então, temos água, são as grandes enchentes e inundações que nós estamos percebendo, e aí pouca transpiração, e aí, obviamente, o escoamento subsuperficial de base, eles estão sendo afetados. Então, nós interferimos na maneira como esse balanço se dá dentro das bacias, dentro do sistema. E, bom, aí aqui o outro aspecto é com relação às mudanças climáticas. Nós sabemos que os recursos, eles vão mudar, ou seja, vai ter uma mudança, todo mundo sabe. O problema é que não necessariamente, e já está se mostrando, não vai ser a favor de nós. Ou seja, na verdade, é todo o contrário. Está todo indicando que a situação pode se agravar consideravelmente nas próximas décadas. Então, é uma situação bastante preocupante. Aqui, com relação às secas, aqui tem um trabalho lá do GAR, que mostra a frequência das secas e secas sem precedentes que podem acontecer dependendo do grau de aquecimento, certo? Então, obviamente, 1,5 já aconteceu, já aumentou a frequência das secas, como vê, e vai aumentar ainda mais, certo? Isso até 2100. Mas 2 graus, o que vai acontecer? 3 graus e 4 graus, bom, é o planeta como um todo. E a gente também vai acontecer o quê? Vai aumentar o número de secas sem precedentes, aquelas que nunca antes nós vivenciamos. Então, o mapa vermelho não é uma questão que a gente fique muito tranquilo. E uma questão que queria só colocar aqui, naquela fala, não, está faltando água, escassez.
nós sabemos que tem uma diferença entre falar que está acontecendo uma seca e uma coisa é escassez hídrica. Nós, às vezes, misturamos os termos. Uma coisa é seca. Seca, a gente assume que é um fenômeno essencialmente natural. Obviamente, nesse momento, a gente sabe que não é, porque tem a questão antrópica mesmo que está acontecendo. E a parte da escassez é essencialmente antrópica, a gente fala, aquela questão que, além da falta da chuva, mas tem a poluição das águas, a sobreexploração dos recursos, certo? Então, são duas questões diferentes, é importante falar, escassez hídrica associada ao quê? Então, é importante só para termos uma noção dessas duas questões. E, bom, quando aconteceu a grande seca aqui em São Paulo, que também estava acontecendo concomitantemente na Califórnia, aí saiu um artigo no The Guardian que falava que assim, o racionamento, essa falta de água, ele iria causar as próximas crises globais. E eu lembro, lá na década de 90, no final dos 90, quando eu falei para meu pai que eu queria estudar, e a mais por essa parte, a questão dos recursos hídricos, tudo mais, ele falou para mim, é um assunto bastante importante, porque as próximas guerras não vão ser por petróleo, vão ser por água. Então, assim, meu pai lá, que não tem nada a ver, ele não é da área, ele já falava, já me falou que essa era uma questão que ia ser muito crítica no futuro, certo? E o que o Jean, não sei como que vai se pronunciar, mas foi o ex-primeiro-ministro canadense, falou que usar a água da maneira como usamos no passado, simplesmente não vai sustentar a humanidade no futuro. Então, uma questão muito importante que nós precisamos pensar e avaliar e saber como que vamos, de aqui para frente, fazer uso dessa água. E, como falei, a questão das mudanças climáticas, além do nosso objetivo 6, que é o nosso, que permeia todos, também ações para combater as mudanças climáticas, também elas vão permear em todos os objetivos. Então, é algo que nós precisamos nos preocupar, precisamos estar presentes, precisamos saber o que podemos, o que pode ser feito. Então, é importante, assim como a água, então, vocês percebem, todos os objetivos, eles estão completamente interligados, vocês já sabem disso, mas então precisamos de ações em todos esses componentes. E aqui, só já finalizando, o que acontece? Obviamente, assim, só um resumo, esse crescimento, como vimos, da população, da expansão agrícola, da parte da indústria, da energia, tem aumentado a demanda por água, mas vai continuar aumentando, porque temos previsão de que a população continue a crescer. Se continuar a crescer, a agricultura, a expansão, a demanda por alimentos vai continuar, embora já tem vários estudos e nós sabemos que, assim, não vou aprofundar, não vou ser, mas sabemos que muitos dos alimentos que nós produzimos, de boa parte, que vai para o lixo. Então, é uma situação muito triste. Ou seja, não é assim, tem regiões que desperdiciam alimentos e outras que não têm nada. Então, também temos alguns outros problemas que precisamos resolver. A questão das mudanças climáticas, então, a questão dos eventos extremos, chuvas intensas, mais frequentes em curtos períodos de tempo, eventualmente seguidos por secas com as durações maiores, pode ser até mais severas, e isso vai ter, obviamente, consequências diretas tanto nos recursos hídricos quanto na sociedade. Como falei, essa contaminação das fontes de água, ela contribui mais ainda para essa escassez, então precisamos cobrar, e cobrar dos agentes, dos distribuidores de água, dos políticos, sabe? As pessoas precisam saber
que nós estamos acabando com nossa própria água porque não está sendo tratada, porque nós estamos acabando com ela. O consumo de bens consciente, então, as pessoas precisam saber o que estão consumindo, de onde que aquele vem, o quanto que gasto de água para eu ter aquilo que eu tenho, certo? E como que eu estou fazendo uso disso. Então, isso é muito importante. E como já falamos aqui, obviamente, também, se nós vemos todos os assuntos, todos os setores que envolvem a questão da água, nós percebemos claramente que é um problema multidisciplinar. Não é um problema só de quem trabalha com água, só quem trabalha com recursos hídricos. É algo que precisa dos meteorologistas, dos biólogos, de ecologia, diversas áreas, inclusive a parte social também, certo? Então, assim, é só para saber o quanto que nós precisamos disso, e aí, obviamente, é o cuidado que nós precisamos ter com o nosso planeta, porque é importante, precisamos conservar, precisamos recuperar, porque está bem, bem, bem grave. Bom, e era isso. Eu tenho 2 vídeos para apresentar, mas eu não sei se ainda dá tempo. Se não... Eu acho que nós estamos bem em cima da hora, Luzadriana, porque depois o pessoal começa a ter aula e aí acabam saindo. Então, talvez valha a pena a gente abrir para perguntas e comentários. Perfeito. Tá bom? Então, em primeiro lugar, agradeço a sua brilhante apresentação, trazendo inúmeros aspectos da questão da água, falou sobre geopolítica, sobre os indicadores da ODS, a questão do nexus, mudanças climáticas, obviamente, falou sobre os rios voadores, da onde vem a água, que é um assunto que é bastante interessante. Eu quase ia fazer assim, aqui de trás de mim, né? Isso, atrás de você. E é uma foto, pessoal, essa é uma foto tirada da Amazônia, então eu estou fazendo uma brincadeira com ela, porque existe toda uma teoria de que parte das chuvas no rio, aqui na região sul-sudeste, na bacia do Rio da Prata, vem da Amazônia, e obviamente o desmatamento da Amazônia afeta esse tipo de informação. Muito interessante, inclusive, aquele seu dado, né, da questão das meninas que, por terem que buscar água para suas famílias, acabam não tendo oportunidades na escola, e aí entra num círculo vicioso, onde elas não saem daquele ritmo de pobreza. É exatamente isso que eu acho que a ideia do Nossos Céus é justamente tentar abrir a cabeça, trazer informações para a gente evitar isso. Bom, mas eu vou parar de falar aqui e tivemos, só para você ter uma ideia, tivemos em torno de 35 pessoas, vários professores da Universidade de Taubaté, a professora Nara já está aí conosco também, depois ela deve comentar alguma coisa, professores de curso de pós-graduação, o professor Marcelo Taga, a professora Miroslava, que coordena aquele projeto que a professora Sheila comentou, de equidade de gênero nas áreas de matemática, e vários outros professores, tanto de graduação e pós-graduação, e alunos também de graduação. Tivemos alunos de Imperatriz do Maranhão, tá? Porque a universidade tem um curso de Ciências Ambientais, nós fizemos a divulgação lá também. Então, essa é uma das vantagens aí dos webinários, onde as pessoas estão no Brasil todo e conseguem participar, aproveitar, etc. Bom, mas eu abri aqui, eu não sei se alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta para a professora, para a Luz Adriana. A professora Nara quer perguntar, levantou a mão, por favor. A magnífica reitora, que inclusive é da área também, de Biologia e do Programa de Ciências Ambientais originariamente. É verdade. Boa noite a todas e todos. Eu queria parabenizar a brilhante palestra da Adriana, que foi, acho que a gente vem estudando, mas acho que quando vê alguém falar com tanto entusiasmo e com dados tão importantes, né, a gente tem uma outra visão e um outro entendimento, e um assunto extremamente importante. E eu também parabenizar hoje, né, o Dia da Água. Acho que o evento foi muito propício, e parabenizar a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação pela iniciativa, e também, né, o nosso Centro de Estudos e Sustentabilidade.
né? É uma iniciativa da Universidade de Taubaté, mas quem fez toda a operação do objetivo foi a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, né? Eu parabenizo aqui, cumprimento toda a equipe técnica, né? Nós temos muito trabalho pela frente. Eu acho que essa proposta ela está dentro do nosso projeto de universidade do futuro e agora principalmente num importante. Gostei muito da sua fala, Adriana, posso chamar assim, né? Claro. E da verdade do seu pai, né? Que a guerra seria não pelo petróleo, mas sim pela água, né? Eu vejo isso, e aí falo uma passagem ainda do meu avô, né? Que lá no interior do Rio Grande do Sul, onde nós temos uma fonte que sustenta ainda e que mantém a família, uma grande família, com essa fonte que nós protegemos ela com tudo, porque ali eu acho que vai ser, e aí eu falo, bom, nós temos um refúgio, e os demais? Né? Então, realmente é um tema extremamente importante. Eu acho que a gente tem realmente as universidades, os centros de pesquisas, os pesquisadores, acho que fazer essa formação como um todo, discutir o tema, levar isso para a sociedade de uma forma clara, com vocabulário, da forma que você colocou. Achei tenho certeza que não só os professores, mas como alunos e leigos entenderam a sua colocação. Parabenizo mais uma vez, coloco a Universidade de Taubaté à disposição de trabalhos em parceria, pesquisa. Temos aqui os professores e o nosso programa de mestrado em ciências ambientais, que temos o professor Marcelo, que é da área, né? Então, enfim, a gente produz conhecimento, a gente passa esse conhecimento e fico muito honrada de recebê-la virtualmente nesse evento tão importante. E agora, com o centro, eu tenho certeza que nós vamos concentrar aí os nossos trabalhos, nós vamos poder também levar aí acessível. E quero dizer que estou muito feliz com essa equipe aqui nesse Centro de Sustentabilidade, dentro das ODS que a gente precisa estar fomentando, e eu acho que tem que partir das universidades, dos centros de pesquisa. Enfim, não vou me alongar aí, porque eu sei que os alunos têm muita coisa aí para perguntar para a Adriana. Coloco, mais uma vez, a Universidade de Taubaté, por meio da nossa Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, dos nossos programas de mestrado, à disposição de todos aqui que estão participando, e também da Adriana, para trabalhos, enfim, parcerias, estamos à disposição. Muito obrigada. Eu não vou ficar até o final, peço que a professora Sheila finalize esse evento para mim, e que eu tenho hoje, no mesmo horário, não eram só 2, são 3 eventos. Eu estou assim, ó, de um lado para o outro. Então, muito obrigada, e me coloco à disposição. Pelo convite. Muito obrigada. Convido que venha tomar um café conosco aqui na reitoria. Com certeza, vou sim. E sucesso para o nosso centro sustentável aí, ao professor Paulo, a toda a equipe, ao professor Gilberto, que também participou da criação, enfim, que nós estamos à disposição e vamos, então, produzir conhecimento, trabalho e estar inserido mais fortemente com a nossa universidade. Muito obrigada, boa noite. Professora, Adriana, um abraço. E um abraço para você também. Tudo bom, muito obrigada. Professora Nara. Obrigada. Obrigada pelas palavras, né, pelo apoio. Realmente é um projeto que só vai dar certo se envolver a todos, né? E a Adriana deixou isso muito claro na apresentação dela. Eu não sou dessa área de pesquisa, confesso que eu fiquei assustada com muita coisa. Não era a minha intenção, mas... a gente precisa conhecer para mudar a realidade, né? Sim. Mas tem dados aí realmente espantosos. Então, é super importante, né, que toda a instituição esteja envolvida, engajada, para executar aí o seu papel de mudança, né? Como um dos agentes de mudança da realidade. Então, obrigada de novo, Adriana, e obrigada, reitora, pelas palavras. Eu que agradeço. Professora Sheila, tem a Thalita, levantou a mão, acho que passamos as perguntas. Professora Nara, obrigado também pelas palavras. E vamos dar início, então, às questões. A Thalita levantou.
Thalita, por favor, abra seu microfone. Thalita? O microfone está fechado, Thalita. Não, eu acho que ela já abriu, mas alguma coisa não está. Eu abri, vocês me ouvem? Agora. Sim, agora sim. Pode prosseguir, por favor. Boa noite a todos. Boa noite, Adriana. Eu sou nutricionista. Fiz a minha graduação pela Universidade de Taubaté. Hoje eu estou fazendo mestrado na engenharia mecânica. Sou orientada pelo professor Ederaldo Godoy. E é um tema que me interessa muito, inclusive estou vendo aí possível tema de dissertação de mestrado. Uma dúvida que, né, você colocou muito bem aí, que como nutricionista, nós sabemos que o ser humano ele não necessita de proteína animal, né? Então, não é necessário nós termos que nos alimentar de proteína animal, carne bovina, porque a proteína vegetal, se bem combinada, requer todos os nutrientes necessários. Então, veganos, até mesmo vegetarianos, podem se glorificar porque tem, né, tudo na alimentação. Então, um dado que era importante para mim era quantos litros de água era utilizado para produzir 1 quilo de carne bovina. Você falou aí que mais de 15 mil litros. Eu gostaria de saber se, por um acaso, você tem o dado de quantos litros de água é necessário para produzir 1 quilo de soja, pensando aí na proteína vegetal, que até mesmo, como você citou, do milho, que é uma quantidade, né, 10 vezes menor, se tem alguma relação, algum estudo que nos traga essa referência. Infelizmente não tem o valor, mas deve ser muito próximo a do milho, porque todos esses grãos assim é bem próximo, então obviamente é consideravelmente menor. O que acontece assim, você é nutricionista, você deve saber mais do que eu, mas assim, aquilo que eu coloquei, tem pessoas que por algum motivo precisam de carne. Eu não estou falando que precisa parar de consumir completamente. O que acontece é que a gente tem a quantidade de pessoas consumindo quantidades absurdas de carne. Então, por isso que eu falo do uso, do consumo consciente. Entendeu? Uma vez na semana que a pessoa precisa de carne vermelha, pode comer a carne vermelha. Sim. Mas tem pessoas que comem todos os dias, no almoço e no jantar. Então, percebe, assim, não estou criticando ninguém, não estou falando nada, mas o que eu falo assim, é sabermos o que está no nosso prato, de onde que vem. Certo? Não, correto. Então, assim, e a questão dos grãos também, você fala da soja, tudo mais, mas nós sabemos que boa parte da soja que é produzida aqui no Brasil, ela é exportada. Então, nós estamos entregando a nossa água para fora, e não é exportada para consumo necessariamente humano. É humano, assim, no final, mas é para alimentar porcos e bois na China, percebe? Assim, não está ficando para nós consumirmos aqui, então nós estamos entregando a água para eles, para o consumo deles. Por isso que eu falo, é uma coisa bem interessante, porque eu procurei, assim, não é a minha área principal agora, o meu foco é inundações e secas. Eu estou abordando, eu estou bem concentrada. Então, essa questão do footprint, mas eu me interesso. Mas uma coisa que eu procurei é isso, é saber qual é o balanço, o saldo entre o que sai e o que entra. E saber o que está acontecendo. Se estamos realmente perdendo água, se estamos ganhando. Não sabemos. Ninguém sabe. Então, acho que é um trabalho, quem sabe algum aluno de pós-doutorado, de doutorado, se interesse em fazer umas pesquisas e umas análises, me parece que seria bem interessante. Porque vocês veem, o Brasil, que chama o Brasil das águas mesmo. Brasil de água. Mas, o que está acontecendo com essa água? É o que nós não sabemos. Mas, então, Thalita, é isso, assim, é um balanço, obviamente a produção de grãos é um pouco menor, o consumo, mas roupas, por exemplo, o consumo absurdo. Eu não coloquei assim, mas para produzir roupas, gasta uma quantidade absurda
de água. E muitas roupas, não sei se vocês já viram documentários, tem aquela coisa do fast fashion agora. Assim, aquelas modas, aquelas roupas que são produzidas, terminam nos lixos. No lixo, literalmente. Porque está produzindo mais, de pior qualidade, estamos consumindo uma quantidade de água absurda. Tem documentário na Netflix, vocês tem documentário, é assustador. Então, por isso que eu falo, o que nós estamos consumindo, onde que está vindo e para onde que a gente está jogando nossas coisas, sabe? Para o lixo. Muito obrigada, Adriana. Obrigada pela palestra, foi excelente, aprendi bastante. Boa noite. Obrigada, eu que agradeço. Obrigado. Bem, tem uma outra pergunta aqui, Adriana, do Rodrigo Justino. Por favor, Rodrigo, abra seu microfone e faça seu comentário ou pergunta. Olá, boa noite. Me ouvem? Sim. Sou Rodrigo Justino, sou dirigente de um campus universitário aqui em Imperatriz, interior do Maranhão, e aluno do mestrado aí também, aluno do Dr. Marcelo, Gilberto, Paulo Fortes. Eu quero fazer uma pergunta agora relacionada ao tema, mas tirar uma dúvida do funcionamento aí do CEMADEM em relação à notificação de alertas. Olhando aqui, eu vi que o CEMADEM havia emitido, mediante o último desastre que tivemos em Petrópolis, né, emitido um alerta alguns dias antes sobre uma possível intensidade das chuvas lá, e ainda assim aconteceu aquilo que aconteceu. Como é que funciona esse alerta e a quem ele chega? Contextualizando, alguém liga lá para o prefeito da cidade ou para alguém e fala, vai chover e tal. Eu queria saber só esse mecanismo de como que é o alerta. Tá, então eu vou fazer uma contextualização também rápida do CEMADEM. Então, nós trabalhamos 24 horas por dia, 7 dias por semana, a gente não para. Então, temos tanto a parte de pesquisa, que nós falamos, que eu trabalho nessa área de pesquisa, e tem a parte operacional. É a parte operacional que não para, e eles estão monitorando constantemente o Brasil, mas não é o Brasil como um todo. Temos, nesse momento, 1.038 municípios que nós monitoramos, tanto para deslizamento de terra, quanto para inundações, enxurradas, tudo mais. E nossos alertas, quando vemos que está se configurando uma situação, seja porque conseguiu a previsão de algum modelo meteorológico apontar alguma coisa, que não sempre acontece, mas consegue apontar alguma questão. Mas a parte observacional que nós temos mais de 3.000 pluviômetros espalhados pelas áreas de risco no Brasil, tanto que lá em Petrópolis nós perdemos equipamentos, porque foram embora, junto com o deslizamento, com a enxurrada, foram embora pluviômetros e estação hidrológica, certo? Então, aí essa questão. Então, nós emitimos esses alertas para quem? Nós enviamos para o SENADE, que é o Centro de Gerenciamento lá em Brasília, de desastres, e eles estão associados às defesas civis. Então, nós enviamos o alerta para eles, e eles que distribuem para as defesas civis. E a defesa civil que avisa ou que avisa a população. Por isso que quando vocês veem no jornal, a defesa civil alertou. Não, a defesa civil não alertou. Quem alertou foi o CEMADEM, mas através da defesa civil. Então, tem esse caminho. Nós enviamos para Brasília, e lá de Brasília que eles distribuem, porque eles que têm todos os contatos, nós também temos. E dependendo da situação, nós ligamos diretamente para as defesas civis também. Só que no caso, por exemplo, de Petrópolis, que eu estava comentando logo no início, quando estava chegando o pessoal, o evento já estava se caracterizando, mas aquela intensidade, aquela localização, não teve nenhum modelo que conseguiu prever. O radar meteorológico não conseguiu prever como que ia acontecer, porque ele ficou ali, parado, e teve algumas regiões, por exemplo, de Petrópolis, que não choveu nada. Teve algumas áreas dos pluviômetros, nós analisamos algumas regiões em Petrópolis que não choveu, caiu bem concentrado naquela região. Então, assim, é um evento que era bem difícil de prever, ainda assim, nós enviamos os alertas, mas, como eu falei, o tempo é muito curto. Como que você vai, para onde que você vai enviar as pessoas? Como que vai sair aquela quantidade de gente? De onde que você, sabe? E ali aconteceram 2 eventos. Ou a pessoa morreu pelo deslizamento, quem tentou sair foi levado pela enxurrada. Foi muito, muito difícil. Foi uma situação muito, muito delicada.
E agora aconteceu nesses últimos dias, agora nesse final de semana, de novo, chuvas bastante intensas, e bastante, foi um volume absurdo, teve pluviômetro, como o professor estava comentando, que levou 500 milímetros, mas foi em mais horas, foi mais distribuída, assim, causou bastante inundações, teve ainda mortos, teve deslizamentos de novo, mas esse ali conseguimos, as sirenes tocaram nesse caso, e muitas pessoas conseguiram sair das casas. Esse foi porque aí ele foi melhor previsto, pero é porque pela área, pela escala. O professor Gilberto sabe claramente, micrometeorologia, mesoescala, dependendo do processo, tem processos que são numa escala tão pequena e tão rápidos que não dá tempo de prever. É impossível, quase. Mas conseguimos, então, vamos fazendo o que melhor conseguimos. Obrigado, então, Rodrigo. Rodrigo, tem um grupo grande que está de Imperatriz participando da sua apresentação. E só complementando, Luz Adriana, o próprio CEMADEM, ele foi criado após aquele evento de 2011, ali na região mesmo de Petrópolis, Nova Friburgo, Teresópolis, e que é muito similar ao que aconteceu agora. E para os mais antigos, né, eu li nos livros, viu? Não é meu caso, não. Mas a enxurrada de Caraguatatuba, a gente aqui do Vale do Paraíba, a gente vai muito a Caraguatatuba, que matou muita gente, foi um fenômeno, do ponto de vista meteorológico, igualzinho. Só que em 69, obviamente, nós não tínhamos as informações que a gente tem hoje. Mas, do ponto de vista da meteorologia, é igual. Mas só para complementar. Pessoal, mais alguém quer fazer mais alguma pergunta? Nós já estamos começando a encerrar o nosso webinário. Alguém quer fazer alguma pergunta, um comentário? Eu só queria fazer um comentário final, antes de passar a palavra à professora Sheila para finalizar, com relação ao comentário seu e do seu pai. Realmente, a água é uma coisa que gera guerras, né? E eu sempre digo, né, a água é o ouro do século XXI, assim como tivemos o ouro no século XIX, o petróleo no século XX, que voltou a ser também, mas a água é algo que na verdade, nós não tomamos petróleo, né? A gente pode andar a pé se não tiver petróleo, mas a água não, você mostrou bem nos seus slides, precisamos da água para alimentação, para viver, etc. Então, novamente, obrigado pela sua apresentação. Foi muito didático, eu acho que os alunos gostaram muito e aprenderam bastante sobre essa temática. Muito obrigado. E, então, eu passo a palavra à professora Sheila. Eu que agradeço, professor. Agradeço mais uma vez, né, a presença de todos e eu realmente também enalteço a abordagem. Luz, realmente você foi bastante didática, é o que você falou, você não pretendia se aprofundar em nada, mas eu acho que também não ficou de uma forma superficial. Eu acho que teve uma linearidade, né, nos dados, uma contextualização, e eu acho que a gente inicia, então, as nossas atividades com uma chave de ouro, né, com uma palestra brilhante. Esperamos contar outras vezes com a sua presença aqui, porque realmente ficou muito claro coisas que hoje discutimos ao longo da tarde com esse comitê. Tem muito trabalho pela frente e a questão da informação discutimos extensivamente à tarde. Como passar a mensagem para que faça sentido para as pessoas. E você fez exatamente isso. Quando você traz a quantidade de água para produzir a carne, eu já tinha ouvido. Chocolate, eu fiquei abismada, né? Tem de chopp também, viu? Mas é bem menos. Sim, né? Porque aí, de repente, interessa. A gente ainda come, toma um vinho e toma uma bebida e come o chocolate. Eu acho que, então, fica esse aprendizado enorme, né, para nós, não só da temática em si, mas você trouxe justamente uma abordagem que vem de encontro com o que nós entendemos também ser necessário. Fazer isso de uma forma não apenas informativa, mas temos uma professora conosco da comunicação que falou,
que a gente precisa realmente comunicar, né? A gente precisa transmitir o conhecimento, a mensagem, e você fez isso brilhantemente. Então, isso vai ficar marcado como um exemplo que esse grupo vai utilizar com certeza daqui para frente. Obrigada, então. A instituição, como disse a magnífica reitora, está de portas e braços abertos. É um grupo que